No fatia o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, direto para Brasília com Luciana Verdolim. Olha, a proposta de reforma da Previdência segue hoje para o Congresso Nacional. Ontem foi encaminhado aquele pacote de medidas de combate ao crime e à corrupção. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, e o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, eles fizeram questão de pessoalmente entregar a proposta ao presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia. O que era para ser um pacote com 14 medidas acabou virando, no entanto, 3 projetos independentes. A justificativa é que, para evitar problemas junto aos parlamentares e facilitar a aprovação da matéria, o governo ele decidiu fatiar a proposta. Um dos projetos altera regras que são de competência da Justiça Eleitoral. Outro criminaliza o chamado Caixa 2 de campanha. E um terceiro projeto com as demais medidas legislativas. A decisão gerou polêmica, uma vez que, ao separar as propostas, a tendência é que no Congresso a questão do Caixa 2, por exemplo, ou seja minimizada ou nem apreciada. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, ainda tentou justificar o fatiamento e causou ainda mais polêmica ao repetir discurso que é feito por políticos. Caixa 2 não é corrupção. Existe um crime de corrupção, existe um crime de Caixa 2. São 2 crimes. Os 2 crimes são graves. Ao ser perguntado sobre a demissão do ex-ministro da Secretaria-Geral, Gustavo Bebiano, Sérgio Moro se fez de desentendido e afirmou que não vê qualquer tipo de problema hoje no governo. No mundo real, não existe nenhuma crise dentro do governo. O governo está apresentando projetos. Hoje é um projeto consistente. Áudios divulgados pelo ex-ministro de conversas com o presidente Jair Bolsonaro, no entanto, irritaram a cúpula aqui do Palácio do Planalto e dão sinais de que a crise pode não ter terminado. Ainda mais se levarmos em consideração que o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, foi acusado das mesmas irregularidades e continua no cargo. Ontem, o presidente do PSL, Luciano Bivar, que foi citado pelo ex-ministro Gustavo Bebiano como responsável pela efetiva liberação de recursos para candidaturas laranja, esteve aqui no Palácio do Planalto. O PSL é o partido de Bebiano e Bolsonaro. Bivar, depois do encontro com o presidente Jair Bolsonaro, saiu sem querer muita conversa. Só foi um almoço cordial, mais nada, tá? Muito obrigado. Até mais. Na Câmara, o deputado disse que as denúncias são coisas tão pequenas que não merecem nem comentários e que todas as contas foram aprovadas pela Justiça Eleitoral. Mesmo discurso do ex-ministro Bebiano. O líder do governo na Câmara, o deputado Major Vitor Hugo, afirmou que a demissão de Gustavo Bebiano não será capaz de afetar a articulação política junto ao Congresso Nacional. Ele disse que Bebiano não vai fazer falta. Então, regimentalmente aqui, em relação às normas que regem os ministérios e também a atuação aqui dos ministros do Palácio, os 2 ministros que têm maior responsabilidade na articulação política são o da Secretaria de Governo e também a Casa Civil. E não houve alteração nessas 2 pastas. O líder mantém o discurso, no entanto, de que ainda não dá para dizer qual o tamanho da chamada base aliada. Segundo ele, na semana passada, o governo garantiu 294 votos e a expectativa é de que possa contar com 372 deputados. De Brasília, Luciana Verdolim. O jurista Modesto Carvalhosa afirmou que não se incomoda com a decisão do ministro da Justiça de retirar a criminalização do Caixa 2 do pacote anticrime e anticorrupção para evitar possíveis atritos com o Congresso. Ele afirma que a exclusão do Caixa 2 é uma estratégia e plenamente justificável como uma forma de viabilizar um projeto que é imprescindível para acabar com a impunidade no país. Vera. Pode até ser, pode viabilizar o resto da aprovação, mas não nos enganemos. Esse projeto aí está morto, não vai ser votado nunca. Então o Moro aceitou colocar esse projeto como bode na sala, que depois você tira para aprovar todo o resto. É uma estratégia? É. Mas é uma mudança, sim, conceitual de discurso do ministro. Antes ele dizia que Caixa 2 era mais grave que corrupção e várias decisões da Lava Jato, inclusive sentenças, foram dadas equiparando Caixa 2 à corrupção. Isso, inclusive, seria uma discussão no Supremo quando essas sentenças chegassem lá. Então, tem
sim uma mudança total de concepção do ministro quanto à importância do crime de Caixa 2, agora que ele está no governo e tem, como ele deu assim, uma entrevista ontem ao lado do Onyx Lorenzoni, que já pediu desculpas por fazer Caixa 2. Então, a proximidade com a política fez ele perceber que a insistência nessa tese poderia contaminar todo o projeto e ele aceitou retirar o assunto do projeto. Só mais um comentário sobre a entrevista do Major Vitor Hugo, que muitos nem conhecem a cara dele e não lidera nada. Ele dizendo que o governo já tem 297 votos, cumpre perguntar de onde ele tirou esse número, uma vez que as pessoas nem vão às reuniões com ele, quanto mais ele saber qual é o tamanho da base. Só uma questão rápida que eu me lembrei aqui. O ex-juiz, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, ele vai ficar numa situação muito desconfortável, viu? Do jeito que as coisas estão indo. Porque tem o Marcelo Álvaro Antônio, ministro do Turismo, tem os casos que envolvem o presidente do PSL, Luciano Bivar, só para lembrar de alguns, né? Sem entrar em outros campos que são problemáticos, porque ele marcou a sua vida e ficou conhecido, especialmente a partir de 2014, tinha uma atuação jurídica anterior como juiz, etc., Castelo de Areia, porém ficou mais conhecido a partir de 2014 com a Operação Lava Jato. E ele vai, olha, nós estamos há 45 dias só de governo, cerca de 45 dias, por 50 dias de governo, muito pouco. E tem uma série de situações que colocam a questão da ética e do respeito à coisa pública no primeiro plano. E que sempre foi uma bandeira do juiz Sérgio Moro. Por isso que ele ficou conhecido no Brasil inteiro e virou uma espécie de herói nacional. A situação para ele é muito difícil. Quando ele, por exemplo, fatia esse projeto, é claro que isso entra em confronto com decisões que ele já tomou. Se continuar assim, o Sérgio Moro é um dos pilares fundamentais desse governo. Uma saída de Sérgio Moro, imagine nessa possibilidade, porque política você tem que trabalhar com vários cenários, né? O que significaria em termos políticos para o governo uma saída de Sérgio Moro? Portanto, tem a demissão do ministro do Turismo, que tem 400 mil reais, declarou 400 mil reais em casa. Você imaginou? Por que você tem 400 mil reais em casa? 400 mil é dinheiro de laranja, né? Era o dinheiro dos laranjas, do Laranjal em Minas Gerais. Então, a situação do ministro começa a ficar muito desconfortável. Registro, hein?